Onde é que a gente estava mesmo? Ah, sim, as pessoas são classificadas em gerações dependendo de quando elas nasceram. Mas o lugar também define o tipo de experiências coletivas que moldam estas pessoas. No vídeo de hoje, a gente vai focar nas pessoas nascidas no Brasil. Até agora, existem 5 gerações. Os tradicionais, que nasceram antes de 1945. Depois, tem a dos Baby Boomers, que são os nascidos entre 1946 e 1964. Quem veio ao mundo entre 1965 e 1979 pertence à geração X, enquanto os Millennials, ou geração Y, nasceram entre 1980 e 1995. Por fim, tem a geração Z, ou os Centennials, que nasceram de 1996 até os dias de hoje. É claro que estes períodos são apenas aproximados. Você pode ter nascido alguns anos antes ou depois de uma geração e ainda pertencer a ela. O que importa são as experiências coletivas que as pessoas nascidas nestes períodos compartilham. A geração dos tradicionais, que tem agora 73 anos de idade ou mais, tem uma vasta gama de experiências coletivas. Alguns têm idade suficiente para se lembrar de uma ou das 2 guerras mundiais, do governo de Getúlio Vargas e até da popularização do pão de forma. Por isso, a maioria dos tradicionais valoriza muito o trabalho, o compromisso e a estabilidade, e não gosta de desperdício. Isso não quer dizer que as outras gerações não compartilham destes mesmos valores. É que a escassez de recursos que estas pessoas vivenciaram deu origem a uma cultura de fazer o que fosse necessário para sobreviver. Eles também tendem a respeitar mais a hierarquia. Esta é a geração do respeite os mais velhos. Você deve conhecer algum parente mais velho que seja assim. Os tradicionais deram à luz os Baby Boomers, que foram chamados assim nos Estados Unidos por terem nascido no período pós-Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas retomaram suas vidas e a taxa de natalidade aumentou, ganhando uma explosão de filhos. Os Boomers trouxeram grandes mudanças para a sociedade, principalmente nas propagandas e no marketing, já que eles eram grande parte da população, gastaram muito e tiveram um grande impacto na economia quando entraram e saíram do mercado de trabalho. O cenário político do pós-guerra era bem conturbado, e mesmo assim essa geração saiu de casa para morar sozinha, debateu o feminismo, pregou a paz e o amor e usou a música para criticar a censura política imposta pela ditadura militar. Todas estas experiências deram origem a muitas características e valores. Esta geração começou liberal, se envolvendo em movimentos políticos e sociais, mas depois se tornou mais conservadora, à medida que foi envelhecendo. Há uma certa controvérsia sobre quando exatamente a geração dos Baby Boomers termina e quando a geração X começa. Muita gente nascida entre 1961 e 1964 não se identifica como boomer e não tem nenhuma conexão emocional com as experiências coletivas que definem esta geração. Isto fez com que alguns pesquisadores classificassem a geração X como a dos que nasceram entre 1961 a 1981. A geração X vivenciou todas as consequências do que os boomers fizeram. Com os 2 pais ingressando no mercado de trabalho, as crianças da geração X tiveram menos supervisão adulta do que as gerações anteriores. O uso de computadores também cresceu durante estes anos, fazendo a geração X ser mais empreendedora do que a de seus pais e avós. As experiências coletivas da geração X incluem a epidemia do crack e o surgimento da AIDS, que tornou seus representantes muito mais cínicos e insatisfeitos na adolescência e no começo da fase adulta do que os boomers ou tradicionais. A música também influenciou muito esta geração, com a invenção dos clipes e da popularização de movimentos importados, como o hip hop, rap e o grunge, além dos grupos de rock nacional dos anos 80. Os millennials foram um assunto de muitos debates, e até a data do início e término da geração deles gera enormes controvérsias. Alguns especialistas indicam que eles nasceram em 1977, e muitos acreditam que ela se estendeu até os nascidos em 1999. Outras gerações reclamam que os millennials são egoístas, narcisistas, viciados nos seus celulares, preguiçosos, impacientes, impulsivos, sensíveis demais, destituídos de força de vontade, e a lista de defeitos é longa.
Mesmo sendo verdade que alguns millennials compartilham mesmo estes traços, a gente pode afirmar que praticamente qualquer pessoa do mundo é assim. Não há por que dizer que uma geração é vilã só porque eles querem apenas coisas boas para si mesmo ou por tirarem proveito da incrível tecnologia que os rodeia. Na verdade, os radicais avanços tecnológicos da era digital fizeram com que os millennials valorizassem mais o trabalho em equipe do que seus antecessores, o que explica o progresso social deles e a tendência de apoiar movimentos políticos de esquerda. A geração Z inclui todo mundo que nasceu no século XXI. Eles podem ser filhos tanto de pais da geração X quanto de millennials. E esta diferença pode afetar a relação deles com a tecnologia que os cerca desde que nasceram. Os pais da geração X, que foram educados sem acesso à internet, costumam ser mais restritivos com os aparelhos dos filhos. Os pais millennials, por outro lado, cresceram enquanto a tecnologia que a gente tem agora ainda estava se desenvolvendo e ganhando popularidade. Então, eles tendem a ser mais tolerantes quando se trata de deixar os filhos usarem seus gadgets. Esta sabedoria digital está relacionada ao espírito empreendedor da geração X, que a gente mencionou antes. Então a geração Z também tende a valorizar mais a colaboração, tanto na escola quanto no trabalho. Os Centennials nasceram em um ambiente em que os aparelhos digitais já eram populares e de fácil acesso. Então, eles têm uma relação bem diferente com a internet se comparados às gerações anteriores. Na verdade, 40% dos Centennials entrevistados disseram que uma conexão de Wi-Fi de qualidade é mais importante para eles do que um banheiro confiável. Claro, eles podem usar o Wi-Fi para encontrar um banheiro público, mas ainda assim, a prioridade é que é o X da questão. Os Millennials e os Centennials são as gerações que mais compartilham semelhanças e experiências coletivas. E, por isso mesmo, há controvérsias sobre o período que estas gerações começam e terminam. Não importa onde exatamente estas gerações começam, elas vivenciaram praticamente as mesmas coisas. A maioria dos millennials pode lembrar onde estava quando os ataques terroristas do 11 de setembro aconteceram. Seus integrantes conseguem dizer quando exatamente arranjaram seu primeiro aparelho celular e quando criaram uma conta no Orkut pela primeira vez. Eles conseguem reconhecer de cor os episódios do Chaves e outros programas populares dos anos 80 e 90. Quem nasceu em 1996 pode não se lembrar ou não ter uma conexão emocional com os eventos de 2001. E é por isso que alguns pesquisadores classificam eles como Centennials, ao invés de Millennials. A imersão tecnológica que marca a virada do século e que define as gerações mais jovens influenciaram muito o modo como elas se comunicam. Tudo no mundo online acontece instantaneamente, então os Millennials e os Centennials costumam esperar que as coisas aconteçam mais rápido, principalmente respostas a mensagens e e-mails. Isso também faz um novo tipo de humor surgir entre as gerações Y e Z, que deixa as gerações mais velhas totalmente confusas. Grande parte deste humor faz referência a outras piadas. Então, se você não viu um episódio específico de algum seriado do Bob Esponja, por exemplo, não vai entender nada. A gente pode até considerar a cultura dos memes como uma das experiências coletivas que as duas gerações compartilham. Mas, tirando isso, as fronteiras entre elas são tão arbitrárias quanto as de um mapa. Na verdade, não são tão importantes assim. Elas são apenas coisas feitas para que a gente se entenda melhor. É sério, você pode se classificar e dizer a que geração pertence do jeito que quiser. E aí, qual a sua geração? Quando você acha que cada uma delas começou e terminou? Quais são as experiências coletivas que as pessoas que moram na sua cidade compartilham?